Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o podcast oficial do canal Expert Negócios. E, manos, o último podcast já saiu, mais de 1000 visualizações, isso aqui é fantástico. Quer dizer que estamos numa meta bastante boa e num outro nível, né? Então, hoje trouxemos algo novo, algo que vocês já estavam a pedir muito, então preferimos trazer aqui para poder falar com quem entende de verdade. Hoje vamos falar de estratégias de crescimento de uma startup, vamos falar de negócio, vamos falar de como criar negócio, de marketing e várias outras coisas que podem te ajudar a você que tem uma ideia de negócio, mas não sabe o que fazer. Bom, vamos falar de validação de negócio. Tudo isso neste vídeo, neste podcast com a Deus. Como é que tá? Estamos bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite agora. Ok. Tá tudo indo, tudo na paz. Não interrompeu nada o podcast, né? Não tem o quê? O podcast não interrompeu nenhum compromisso. Não. Hoje eu estou inteira à disposição da Expert. É assim que se chama, né? É mesmo ok, isso. maravilha. A primeira pessoa a acertar aparece. Antes de nós começar esse podcast, nós queremos saber um pouquinho mais sobre ti, um pouquinho daquela apresentação. Se for apresentação de escola, melhor, aquela que tem que levantar a mão na turma para poder falar o nome completo. É basicamente isso. Bem, já faz um bom tempo que eu estou fora da escola. Mas vou recordar, eu sou Adilson Ash, Adilson Amado Marmani Ash, na verdade. Sou jovem, funcionário público. Nesse momento respondo pelas funções de chefe de Departamento Provincial de Apoio Empresarial do NAMIB, afeto ao INAPEM. A parte disso, sou jurista, sou consultor jurídico, sou também advogado, já agora. Já temos quem nos defender. Também advogado e tenho interesse em matérias de direito e, por ofício, tenho também interesse em matérias de empreendedorismo, de empresas, gestão de empresas, lideranças e por aí fora. Ademais, sou de Namibe, nasci cá, cresci cá, estudei cá, fiz ou estou a fazer toda a minha vida cá, como devem perceber, ainda sou muito jovem. Já, dá para ver. Sou extremamente jovem e pronto, por agora eu penso que em termos gerais é isso. Acho que já dá para ter aquela base livre. É casado? Olha, falando em casado, aqui existem mais miúdas que gostam de se aproveitar dos outros. É bom deixar claro. Mas aqui são outros 500. Eu não estou a andar com aliança, infelizmente, mas sou casado, tenho um filho. Sim. Pronto, infelizmente já não estou disponível, né? Antes de começar com esse podcast, gostamos de saber um pouquinho mais da sua trajetória com o INAPEM, como é que entrou, como é que decidiu, vou entrar para poder apoiar jovens a criar negócios, a empreender, porque esse é o objetivo do INAPEM, né? Sim. Apoiar jovens a criar negócios. Como é que foi essa entrada? Só antes de começar, uma introdução básica. Bem, boa pergunta. Bem, inicialmente eu era funcionário da Administração Municipal de Santos. Ok. Era diretor do gabinete do administrador adjunto para a área econômica. Não, estamos a ver tudo, se tu for diretor. Estamos a ver. Meu Deus, temos que dizer que isso aqui é uma benção, né? Cada um tem a sua luz. Outros começam de uma posição, outros de outra, mas enfim. Eu comecei aí na função pública, porque antes tive vários outros empregos. Trabalhei no privado, já fui caixa da Somat, né? Vendia loja, depois trabalhei lá também como promotor de vendas na loja de carro, depois fui secretário no escritório de advogados, lá em Timuco, e assim fui me fazendo até 2019, no dia 6 de fevereiro, começar a trabalhar na administração municipal como diretor do gabinete do administrador municipal adjunto. Entretanto, como lidava com matérias do Fórum Econômico, né, que o nosso gabinete controlava as direções municipais que pertenciam à área econômica, então tinha que lidar com essas matérias no dia a dia. Foi assim que, na altura, surgiu um pedido por parte do governo da província para eu poder encabeçar o INAPEM a nível da província de Namibe. Ok. Felizmente não houve nenhuma objeção,
o parecer do meu chefe na altura foi favorável, não viu qualquer constrangimento, eu podia avançar e assim fui. Desde 2021 que estou no INAPEM até os dias de hoje. Oh, é uma trajetória, 2 anos já. 2 anos. Antes de começar com esse podcast, mano, eu gostaria de agradecer a alguns parceiros, principalmente a Visual Design, que está fazendo um trabalho excelente com a imagem do podcast. Trabalhar com vídeo, thumbnail, uma coisa incrível. E se você quiser, tem aqui os serviços na tela da Visual Design. Infelizmente não deu para aparecer na tela, mas prontos. Serviços estão aqui na tela, serviços gráficos, de edição, de gravação, tudo disponível para si. E sem esquecer que no dia 22 de dezembro tem doação no município do Virei. Se você quiser, pode ajudar com o que você tem disponível, bens perecíveis, umas roupas, tudo que tem à sua disposição para poder ajudar, né? Avisar também que a Visual está com um desconto de 20% para quem comentar aqui embaixo ou para quem puxar direto para o contato deles, Expert 20%. Você terá um desconto de 20% em todos os serviços da Visual e quem sabe você poderá melhorar a imagem tanto no negócio quanto a pessoal. Agora, para começar com o podcast de verdade, que não havia começado ainda, já fiz aquela apresentação, né? Podemos começar por falar sobre startups. Essa aqui, sabendo que nosso tema é estratégias de crescimento de uma startup, ou seja, como criar e desenvolver um negócio aqui no Namíbia. O Namíbia tem como posso dizer, não sei se é medo que as pessoas colocam na cabeça, mas é algo de terra seca para a criação do negócio. Dizem que o negócio aqui não avança. Na tua área, como é que você vê? Sempre. Dizem sempre isso. Mas, do outro lado, como é que você vê isso? Qual é o teu ponto de vista sobre essa pequena frase? Terra seca para criar negócio. Bem, assim, eu penso que nós temos que romper com alguns mitos, né? Desfazer aqui alguns ditados que já não fazem. Porque isso assusta, para quem não cria negócio. Exatamente. Mas penso que isso aparece porque Namíbia é uma terra bastante conservadora, somos poucos, isso faz com que sejamos bastante conservadores. Há alguma resistência em aceitar serviços novos, de aderir serviços novos. Somos pouquíssimos, a maior parte das pessoas dependem da função pública em termos financeiros. E faz com que não haja muito fluxo, muita movimentação de dinheiro na província. Mas o curioso é que quando vêm investidores de fora, conseguem rapidamente ver oportunidades de negócio. E conseguem executar e faturar bem mais que estão aqui. Isso é uma dúvida que eu também tinha bastante. Exatamente. Qual é a visão que eles têm? Por exemplo, vou tentar dar aqui um exemplo. Por exemplo, o teu Chique Chique tem o Hotel Moçambiques. O teu Chique Chique é privado, né? Você é privada. Como é que o Hotel Moçambiques... Os dois são privados, né? Bom, mas como é que um conseguiu sobressair melhor que o outro? Bem, para fazer essa análise, eu teria que estar por dentro dos principais métodos de gestão das duas empresas. Não é? Mas assim, olhando de fora, numa perspectiva de espectador, passo por pleonasmo, vemos que o Hotel Moçambiques é um hotel histórico, antigo, o que faz com que ao longo do tempo tenha também algum desgaste. A sua estrutura é uma estrutura, quando digo estrutura, estou a falar em infraestrutura física, é uma estrutura do tempo colonial, traz aquele ar de coisa velha, casa velha, e as pessoas têm preferência por modernidade, não todos, há exceções, mas no geral sim, e consegue-se rapidamente perceber porque é que as pessoas migram muito mais rapidamente por uma estrutura como do Chique Chique, ao invés de uma estrutura como do Hotel Moçambiques. Mas o que pode realmente definir porque é que um negócio foi à falência e o outro persiste até agora, apenas os donos que estiveram diretamente envolvidos na gestão podem conseguir definir. Porque há muitas razões que podem estar por detrás disso, né? Há muitas razões. Vamos voltar já para o conceito de startup. Fugimos um pouquinho, mas acho que faz do pacote. Exatamente. É tudo empreendedorismo. Começando com o conceito de startup. Essa aqui é uma frase, é uma palavra, na verdade, que nem muito usada aqui no Namíbia. Como podemos implementar, como podemos criar um negócio que, seja algo um pouquinho aderido aqui na Namíbia. Quais são os critérios que devemos ter em conta primeiro? Bem, olha, eu até gostaria de começar essa
essa abordagem. Já me falaram para não falar termos técnicos aqui, né? Não, mas fala só, nós entendemos. Não, se calhar o público... Trabalhamos com dicionário. Comunicar é isso, né? Trabalhamos com dicionário. Falar para todos. Queria inverter um bocadinho a pergunta, né? Era começar pelo fim. Geralmente startups é muito conotado com tecnologia. Startups temos que entender tecnologia, temos que saber criar aplicativos, fazer coisas do gênero. Não é nada disso. Mas embora no mundo em que nós estamos, mais global e mais digital, as coisas acabam por quase necessariamente passar por aí, mas é preciso desconstruir primeiro essa ideia de existir esse bloqueio tecnológico para eu poder criar uma startup. Sim. Não. Startup significa, em princípio, uma empresa nova. Okay. Claro que para chegar ao conceito de empresa propriamente dito, há uma série de fases que as startups têm que evoluir, mas em princípio startup quer dizer empresa nova, que está a iniciar e que tenha uma ideia, ou seja, uma ideia de negócio disruptiva, que não é igual a um modelo de negócio pré-existente. Preciso as pessoas primeiro compreenderem isso. Eu posso criar uma startup, sim, basta que eu, dentro da minha comunidade, identifique um determinado problema e esse problema seja possível de resolver com uma ideia simples e barata. Okay? Eu primeiro preciso identificar um determinado problema, seja o que for. Nós temos atualmente inúmeros problemas e aqui, quando me colocou aquela pergunta do Navid, aproveitando, nós temos uma província virgem, com quase tudo por se fazer. Então, nós temos aqui uma terra bastante arável para encontrarmos muitos problemas e oferecermos soluções. Só que tem sempre aquele ditado de que o negócio aqui não anda, muita reclamação. Eu, por mim, não sou muito movido por essas coisas. Eu não sou muito de ouvir, principalmente as opiniões das pessoas, por sinal, não quero criar um canal no YouTube a falar de podcast. Não quero estar junto, a princípio. Eu não sou muito de ouvir as opiniões de outras pessoas, porque as pessoas têm sempre aquela de comentar sem antes testar para saber o resultado. Então eu prefiro testar para depois falar, afinal deu errado porque aconteceu isso e aquilo. Então, no caso do Namíbia, ser uma província virgem, isso foi uma frase, um ditado que eu nunca acreditei a princípio. Eu nunca acreditei, porque o que eu penso? Eu só penso que se o teu negócio deu errado é porque você não validou a tua ideia. Você não pensou no problema da pessoa, só chegou com o negócio, por exemplo, vou abrir uma padaria, tem 2 padarias aí próximas, tá abrindo mais uma pra quê? Essa é basicamente a ideia que eu tenho, né? Voltando para a sua ideia, estava aqui numa reflexão sobre essa frase, ela disse uma terra seca para criar negócio. O que você acha? Se fosse para criar um negócio agora, imaginemos um negócio fictício, um negócio assim totalmente fictício. Sim, muito rapidamente criarmos um negócio. Por exemplo, a questão dos lanches, das escolas. Todos os dias da manhã... Eu vou aproveitar e apontar para roubar já a ideia, né? Ideias que valem milhões. Há outras ideias. Olha, por acaso, o título desse vídeo vai ser... O título da capa da thumbnail vai ser ideias que valem milhões. Valem milhões. Eu sou o comando da TV. Nós temos uma mania de fazer essas coisas aqui no podcast. Essas cenas assim. As coisas... Ok. É um puro clickbait, mas só que ninguém pode pensar nisso, né? Tá falando dentro das câmeras, mas pronto. Voltando aos conceitos, né? Mas a ideia, ou também não será uma ideia que vale milhões. Voltando para o conceito, né? Segundo o que estava a dizer. Maravilha. Segundo o que já estava a dizer. Então colocar pausa. Acho que é pausa aqui, né? Daí. Sim, continuando. Bem, pequenas ideias de negócio. Né? Estava aqui eu a falar, por exemplo, da questão dos lanches, das crianças que vão à creche. Todos os dias de manhã, os pais matam a cabeça para definir o que é que os filhos vão levar para casa. Para a creche. Para a creche, para a escola, seja o que for. E é obrigatório levar lanche. Com a certeza que eles têm de manhã, que os filhos têm que ter um lanche na mochila para levar à escola. É verdade. Então, isso é uma dor de cabeça. Os pais têm que parar, às vezes, numa loja de manhã, interromper o percurso, gastar 15 minutos, por exemplo. Imagino que isto é um problema. Claro que eu não queria gastar tempo com isso. Quando digo eu, estou a falar o cidadão comum. Eu não queria gastar tempo com isso, não queria ter essa preocupação. O que eu menos quero pela manhã é começar mal amanhã.
com uma preocupação que podia já estar solucionada. Imagine que, por exemplo, ainda não foi validada esta ideia, este modelo de negócio poderá ser se alguém pegar. Imagine que haja uma startup, por exemplo, que desenvolve uma solução tecnológica que permita, por um clique de noite, o pai solicitar, eu quero um lanche com isto, com aquilo. O nome do menino, chega na escola, está a trazer o lanche. No dia seguinte, o menino está na creche e está a aparecer lá alguém, vai poder ir embora do seu trabalho, chegar cedo, 8 e ponto, está no serviço, e está a aparecer alguém com carro de entregas, com o nome do menino, trouxe o lanche para o fulano. É menos tempo perdido. Só Aqui, escolher lanche. No mesmo tempo, exatamente. Estás a vender uma solução aquele pai. Por quê? Os lanches já existem, as creches já existem, os miúdos também. A única coisa que vais fazer é criar uma solução muito rapidamente que deixe confortável o pai, lhe dê a tempo, lhe poupa esforço e lhe poupa de muita chatice. Acabou de dizer uma coisa que eu pensei, é bem mais fácil eu criar um negócio com uma ideia que já foi validada. Por exemplo. Aí é que está o problema. Aí eu abri uma gráfica sabendo que já existe uma gráfica. Aí é que está o problema e vou dizer porquê. Por que é que é difícil criar um negócio com uma ideia que já foi validada, que já existe? Por causa dos custos de financiamento. Para criar uma gráfica, a estrutura de custos que vais ter que suportar inicialmente tem que ser, suponhamos, nunca tive nenhuma gráfica, enfim, mas duvido que seja menos de 5 milhões de kwanzas. Para falar com equipamentos mínimos. Mas se quiseres ter uma startup, a primeira coisa que tens de saber é que terá que ter o teu próprio financiamento. Sim, normalmente as pessoas recorrem, quando digo próprio, aos pais, aos irmãos, para começar. Então, se for casado, então tem que juntar o orçamento da família para começar. Porque startup, se é uma ideia nova, quer dizer que é um negócio que não foi validado, estruturalmente não existe e não tem como obter financiamento. Começar por uma ideia que já foi validada, por exemplo, é um hotel. Quando é que vais construir um chique-chique? Fica muito mais fácil criar um aplicativo como o Trivago. Mas 1 bilhão. Mas há pessoas que foram mais inteligentes. Ok, eu não posso ter um hotel. Vou criar um aplicativo de conexão, onde as pessoas vêm aqui para o Namibe, ok? Não conseguem suportar o custo de um hotel e tem intervenientes que colocam as suas casas à renda nesse aplicativo. Então, tem pessoas a oferecerem casas que estão vagas, né? As chamadas guest house. Sim. E tem pessoas que estão interessadas, querem pagar pouco. Não tem um hotel, mas tem um aplicativo, é como se eu tivesse. É uma startup, é uma ideia disruptiva. Porque você pega num modelo de negócio que já existe, tens uma base num modelo de negócio que já existe. Claro que para chegares até aí a funcionar, tens que testar, tens que validar essa ideia de negócio. Só para confirmar, então, estamos a falar de startup, estamos a falar de uma ideia que ainda não foi validada. É que nem uma inovação. Exatamente. De novo no mercado. Essa não é a principal, aliás, é uma das 3 características das startups. Okay. Tem que ser uma ideia disruptiva. Não quer dizer que tem que ser necessariamente algo novo, fora do comum e tal. Mas tens que pegar essencialmente naquilo que já existe, transformar, agregar algum valor adicional, por formas a os teus utentes, os teus principais clientes perceberem que há aí um valor agregado, que há alguma coisa de diferente nesse produto e que ao ter o teu produto, ao aderir o teu produto, tem uma vantagem competitiva a quem está no modelo de negócio anterior. Okay. Repare, por exemplo, como começou a Easy Tax no Brasil. Eu estive a comentar isso com os teus colegas antes de começarmos o podcast. Já existem vários aplicativos de táxi. Tem a Uber, tem mais uma famosa. São milhões. Só em Angola, um país como o nosso, que ainda está a emergir em termos de tecnologia, já tem tantas. Claro que ainda nem em todas as províncias. Imagina um país como o Brasil. O que é que eles fizeram? Criaram um aplicativo que reúne todos os aplicativos. Ok? Eu com um único clique. Eu não preciso entrar num aplicativo, entra no outro. Entra num aplicativo, entra. Não. Num único aplicativo, chama um táxi e ele busca entre todos os aplicativos. E se querer tornar o ser humano preguiçoso, até para sair num outro aplicativo. Assim, quer dizer, já existe o chat GPT, a pessoa não escreve mais nada, ele já escreve tudo.
Era mais um aplicativo que entra todos os aplicativos. É complicado. Acho que a pergunta-chave, né, é como podemos criar um negócio? Vou tentar botar aqui o primeiro critério. Primeira coisa para poder criar um negócio é ter uma ideia. Não. Normalmente, os livros, o que já existe escrito, a internet... Tem um livro aí de empreendedorismo? Tem, de startup. Depois, no final, vou deixar aqui uma recomendação para os vossos espectadores acompanharem. Um livro muito bom, fala sobre startups, como criar uma startup em 12 meses. Em 12 meses? Em 12 meses. Ok. Entretanto, os livros normalmente nos falam que devemos começar com uma ideia. Não. Pelo tempo de experiência que tenho a trabalhar com empreendedores, startups, entre outros, vejo que não. O primeiro passo para abrir uma startup que dê consistência é trabalhar em ti mesmo. É fazer um plano de vida, saber realmente o que é que queres, o que é que almejas, quais são as tuas metas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, depois fazer com que o plano da tua startup, do teu negócio, se integre no teu plano de vida. Tens que conhecer primeiro, porque ser empreendedor não é apenas uma atividade, é uma forma de ser e de estar. Terás que ter um comportamento que seja adequado à atividade que desenvolves. Sim. E isso aqui afeta diretamente a tua vida. Se não estiveres preparado do ponto de vista de organização, de plano, então começas a entrar em conflito consigo mesmo. Por quê? Porque começas a ter restrições orçamentais. Claro que boa parte do dinheiro, do pouco dinheiro que consegues, vais ter que canalizar para financiar o teu próprio negócio. Começas a ter limitação de tempo. Boa parte do tempo que tens terá que ser disponível para investir no seu próprio negócio. Tens de estar disponível a trabalhar desde as 6 da manhã até as 22, 23 horas. Está de pé, cansado. É aquele ditado que o empreendedor não pode dormir. Exatamente. No outro dia, acordar cedo outra vez. Então, antes mesmo de teres uma grande ideia de negócio, já fosse uma pessoa com tendências a empreendedores, trabalha em si mesmo. Vai cultivando em si o espírito de disciplina, de foco. Desenvolver hábitos dentro de si que vão te ajudar a gosto de leitura, foco. aprender bastante. Isto aqui é importante, é o primeiro passo. Porque senão, qualquer projeto que desenvolvas vai parar pelo caminho. Não vai fazer mais nada. É importante isto. Mano, desculpa, não me apresentei desde o princípio. Eu sempre esqueço de me apresentar. Meu nome é Chica, sou empreendedor e programador. Deixa eu falar aqui no vídeo, se inscreva no canal se aqui você está a gostar. Só para avisar que amanhã, quinta-feira, tem um podcast com o Dario Laurentino. Vai estar disponível aqui no canal. O podcast que vem antes dele é o do Delcio, você também pode ver, está disponível aqui no card. E essa playlist, né, uma playlist nova que fala sobre segredos do empreendedor, onde vamos colocar só empreendedores, que vão falar de empreendedorismo para poder te ajudar, você que tem uma ideia. Então, continuando aqui, estamos na pergunta como criar um negócio, Começamos com o primeiro critério que é, primeiro você está bem, desenvolver hábitos, disciplina, ter foco, consistência também, persistir naquilo que você acredita. Mas o que é mais importante quando você cria um negócio? Primeiro, identificar uma oportunidade ou ter uma ideia? Não, primeiro é identificar um problema. E esse problema ser naturalmente transformado em oportunidade. Sim. Depois dessa oportunidade podem surgir várias ideias. Ideias, na verdade, são hipóteses. Vais criar várias ideias, várias hipóteses de como resolver aquele problema. Se não deixamos. Quem inventou os edifícios teve várias ideias, como escalar sem estar cansado. Provavelmente antes do elevador surgiram várias outras ideias. Existia um problema, que era a fadiga ao subir as escadas e tudo mais, eventualmente, não estou aqui a dizer que seja taxativamente isso, mas surgiram várias hipóteses de como fazer com que a coisa fosse mais fácil. Então, depois de nós termos estas ideias, nós vamos testar. Temos que testar isso. E a testagem nós podemos fazer de várias formas. Já métodos de viabilizar um negócio, de validação de negócio, de testar negócio, design thinking, por exemplo.
que é um método muito utilizado por muitos empreendedores, muitas universidades utilizam, e entre outros. Mas podemos sempre utilizar um método que nos seja muito mais econômico para testar um negócio. Por exemplo, eu se quiser testar aqui um negócio muito rápido, uma solução que me fica muito barata é criar uma landing page. Eu tenho um negócio, aliás, uma ideia de negócio. Vou criar o básico, o elementar, posso criar um protótipo, depois vou testar. Posso colocar disponível essa landing page nas redes sociais para converter os meus potenciais clientes e arrastá-los para a minha webpage, seja o que for, um sítio onde eu consigo retê-los. Só por intermédio dos acessos que eu vou ter, eu consigo logo perceber o nível de adesão que esse negócio tem. Portanto, eu estou efetivamente a testar de uma forma muito barata. Algo que me fez lembrar, desculpa até te cortar. No ano passado nós havíamos abrido um inquérito. Acho que é basicamente isso que está tentando dizer, né? Abrimos um inquérito que é para poder saber se as pessoas gostavam dos nossos conteúdos ou não. Que é para poder continuar, porque não dá para poder gastar muito dinheiro em algo que ninguém assiste. Exato. Então, abrimos um inquérito onde tinha um monte de perguntas, as pessoas responderam as perguntas e com base nisso conseguimos perceber o que as pessoas mais gostam no canal, né? Exato. Essas as coisas aí que começaram a dizer, não, traz mais pessoas pelo canal, começa a fazer podcast, então validamos a ideia, né? Acho que é uma boa ideia trazer outros cérebros para poder pensar conosco e começamos a colocar em prática. Acho que é isso que você tenta dizer com o landing page, né? Hoje em dia tem vários aplicativos que ajudam nisso para poder criar um inquérito, pode entender? Não, tá bom. Depois a gente retorna. Tem vários aplicativos para poder criar um inquérito. Acho que é só antes só cortei, pode continuar. Sim, na verdade esse processo é um pouquinho mais pesado, né? E nós podemos fazer inquéritos, por exemplo, quando estivermos já na fase de construção do plano de marketing. Nós temos, dentro do plano de construção do plano de marketing, temos uma parte específica que é o estudo de mercado. E dentro do estudo de mercado, na pesquisa de mercado, então nós podemos fazer os nossos inquéritos. Sim. Que é uma coisa um pouquinho mais trabalhada, mais bem pensada, mais esquematizada, e que os resultados podem ser um pouquinho mais precisos. Também depende muito do método que nós vamos aplicar no inquérito. Essas soluções tecnológicas, como a landing page, por exemplo, que é muito mais rápido, nós podemos testar isso pelo telemóvel em uma semana. Se quisermos ter um feedback muito rápido de como é que a coisa vai funcionar, sem envolver muitos custos, sem envolver muito tempo de análises, colocar em softwares ou colocar no Excel. É importante passar essa visão para os empreendedores, que eles podem ter acesso a muita informação sem entenderem de muitas questões técnicas. Né? Por exemplo, a questão do Facebook. Não gosto de dar muitos exemplos do Facebook, mas aí às vezes tenho que recorrer porque não encontro os exemplos similares aqui em Angola. Vamos já criar nosso Facebook também, falta pouco. Quando começou o Facebook, mais do que estarem preocupados na altura com o seu próprio modelo de negócio, testar essa coisa toda, estavam muito preocupados em fazer o quê? Aumentar o número de users, né? De usuários na plataforma. Olha, nem sequer estavam preocupados com o sistema de monetização do Facebook, quer dizer, em ganhar dinheiro. Queriam só colocar pessoas. Queriam que a coisa funcionasse. Está a ver? E olha que é uma coisa boa, porque eu acho que, não sei se foi uma ideia do Mark Zuckerberg, depois de tentar os usuários começar a rodar anúncio. Eu acho que ele ganha bem mais assim do que as pessoas vão pensar, tá tudo bom, tá tudo muito bem, tudo de borla, afinal tá a ver anúncio já dá dinheiro. Mas isso veio depois. Veio depois. Quando ele pensou, os próprios investidores perceberam-se que aí havia mercado, era uma boa oportunidade para eles poderem vender também os seus produtos e apoiar a ideia. Tinha muitos usuários já. Exatamente. Mas antes disso, foi mesmo utilizando ideias baratas, porque era um rapaz da universidade, também não tinha dinheiro na altura, para poder fazer grandes estudos ou comprar grandes estudos, então tinha que fazer com o que estava disponível. E é isso, startup é exatamente isso, é nós começarmos com
aquilo que temos, aonde nós estamos, mas sobretudo temos ideias que, repito, ofereçam soluções simples e baratas. Simples e barata quer dizer que primeiro esteja acessível para as pessoas, é preciso que esteja de facto acessível. Olha, por exemplo, o caso da Apple. Sabe que era extremamente difícil as pessoas terem computadores. Nós hoje para termos um computador aqui de mesa, nós teríamos que ser sei lá quem, né? E com rios e rios de dinheiro. Ou melhor, a startup dele barateou o custo do computador, tornou acessível às pessoas. Tá vendo? É preciso ter essa componente. Tem que ser simples e barato na perspectiva de ser acessível às pessoas. Okay? Então, como podemos construir uma startup sólida? Bem, primeiro é nós sabermos que essa ideia funciona. Depois, já passamos nas duas fases. Depois de nós testarmos isso e vermos que a ideia realmente funciona, então nós entramos para a terceira fase, que é a fase da escalagem. E nessa fase nós temos que garantir que o nosso produto venha a ter mais lucro do que custos. Se os nossos custos crescerem proporcionalmente na medida dos nossos lucros, então quer dizer que o negócio à partida não funciona. Nós temos que conseguir, a exemplo do que fez a Netflix, por exemplo. Como é que a Netflix cresce? Era uma empresa normal de aluguer de fitas de filmes. Depois percebeu que a sua componente física tinha que ter infraestrutura, tinha que ter lojas, tinha que ter funcionários e tal. Isso fazia com que, à medida que o negócio ia crescendo, tinha que crescer também a sua infraestrutura e os seus custos. Custos fixos, custos variáveis, tudo isso tinha que ser agregado. O que a Netflix fez? Vendeu. Não. Pediu investimento, procurou investimentos. Inovou. Agregou criou uma plataforma de streaming. Exatamente. O que é que acontece? A Netflix não precisa andar com hotéis, espaços, lojas. Não, e olha que estranho, hoje eles conseguem produzir os seus próprios filmes, conseguem fazer séries. Mas foi uma inovação bem... Exatamente, vão inovando. E hoje já consegues ver que o modelo de negócio que a Netflix criou funciona tanto que foi imitada por outras plataformas. Amazon Prime, a Disney Plus, por exemplo. Existem outras que imitaram exatamente o mesmo modelo de negócio da Netflix, que é a plataforma streaming, que é assinatura por subscrição. E depois de passar esses dois critérios, né? Esses critérios que passamos para poder criar uma startup, como é que podemos começar a realizar, ou seja, quando é que podemos começar a realizar vendas B2B ou business to business, de empresas para empresas? Porque nós temos algo, a maior parte dos negócios aqui no Namibe, as vendas deles são de empresas para cliente. Quando é que podemos começar de empresa para empresa? Bem, essa questão não se coloca bem assim, porque há um modelo, por exemplo, quando fazemos o nosso plano de marketing, há uma fase que se chama segmentação. Segmentação não é mais senão escolhermos o nosso público-alvo, para quem queremos vender. E aí nós encontramos há empresas que vendem necessariamente para clientes individuais e há empresas que vendem para empresas. Empresas que prestam serviços só a instituições, algumas públicas, outras privadas, mas isso nós temos que segmentar. Temos que definir, por exemplo, qual é a nossa estratégia de marketing e dentro da nossa estratégia de marketing vamos definir quem é o nosso cliente. Por exemplo, uma marca que seja Delta Café. Eu queria dizer Microsoft, mas podemos ficar Delta Café. Delta Café, café é café. Mas, se reparares, eles têm café para todo tipo de pessoas, eles segmentam o seu mercado. Tem café light, tem café não sei o quê, café para velhos, café para jovens, cafés para... Eles querem monopolizar o mercado? Jovens casados com uma certa idade, em função dos vários tipos de segmentos que existem no mercado, segmentos de clientes, eles vão então conformar o seu produto para esse tipo de clientes. Então, quer dizer que uma startup não tem necessidade fechada de evoluir para negócios B2B.
Pode ser que até seja. Imagina que seja uma empresa de concepção e venda de software de gestão portuária. Claro, não tem como vender a um particular, tem que vender a um porto. É específico já também. Exato, é B2B. Imagina uma empresa de venda de produção e produção e venda de bebidas alcoólicas. Sim. Depende muito de qual é o seu posicionamento. Se for retalhista, claro que tem que vender a pessoas individuais, mas se for uma empresa, se for uma fábrica, já pode vender a outras empresas, né, que são os armazéns grossistas. Então, como é que uma startup pode evoluir para fazer negócios B2B? Sim. Depende muito de como é que ela segmenta o mercado. Se o seu produto for direcionado para empresas, então pode fazer negócios B2B. Se for direcionado para pessoas individuais, então pode muito bem fazer negócios com pessoas individuais. Mas aqui é preciso também ter em conta um aspecto. As startups geralmente são microempresas, são pequenas. A única pessoa que conseguiu vender para uma grande empresa sem ter computadores na altura foi Steve Jobs. Essa daí fez história. Sem produto ele conseguiu vender, pagaram, depois pegou no dinheiro que foi pago, conseguiu produzir e entregar a encomenda. Mas em geral as startups elas são isso, são empresas muito pequenas, são ideias completamente inovadoras e que têm perspectiva de crescimento, crescem de forma muito rápida, de forma acelerada, mas no princípio elas são só isso. Chega uma altura que uma startup evolui tanto que já não é uma startup. Seja uma empresa, Exatamente, tem um modelo de negócio devidamente validado e funcional. Claro que será que tem uma aqui na Namíbia? Startups? Startups tem. Que já evoluiu para uma empresa topo, será? Eu poderia considerar a 2M como uma startup inicialmente. Sim. Oferecia soluções tecnológicas numa altura em que só grandes empresas é que ofereciam aqui no Namíbia. Sim, eles colocam a internet, né? Fazem instalações de internet. Na altura tinha o Angola Telecom, fazia serviços, havia a Unitel. E como uma empresa de jovens, já há um bom tempo, 14 ou 15 anos, eles começaram a oferecer soluções tecnológicas nessa altura. Mas hoje, já com uma ideia de negócio bem validada do mercado e consistente, que qualquer um pode estar lá e apreciar e imitar. Aliás, muitos trabalhadores da 2M fizeram isso. Saíram e fundaram suas próprias empresas. Conheço alguns, por acaso. Pois, só para não fazer publicidade aqui, não vou falar, mas alguns abriram as suas próprias empresas baseadas no modelo de negócio que a 2M adotou. Então, só que é aquele, né? Tem um conceito do tipo que se você quiser criar uma empresa, por exemplo, que já existe no mercado, primeiro vai trabalhar com ele para saber dos erros dele, o que ele cometeu, para poder, quando eu for para criar minha empresa, não cometer os mesmos erros. Acho que foi isso que eles fizeram. Se eu for fazer isso internacional, para poder criar minha petrolífera, eu faço. Então, eles foram muito inteligentes. Foi. Se for esse conceito. Eu apontei aqui uma pergunta, mas antes eu estava falando de como criar uma empresa, estava no ponto da empresa de escalar o negócio, como criar um negócio. Eu botei aqui uma pergunta sobre validação de ideias. Tem aqui uma pergunta: como podemos validar como podemos validar a viabilidade da ideia de negócio antes de investir tempo e recursos significativos? Bem, validar a ideia significa submeter à aprovação dos teus potenciais clientes, receber um feedback da parte deles, fazer os ajustes e depois mandar para o mercado. Quer dizer que a ideia foi, em princípio, validada. Sim. Quer dizer que você sabe que se eu colocar no mercado, isso vai ser vendido. E esse processo de validação de ideia exige da tua parte uma preparação antecipada. Tens que conceber o produto de tal forma que chega ao mercado ao ponto de poder ser consumido. Se não for consumido, possa ao menos ser compreendido. Se não for assim, a ideia chega ao mercado e tu não consegues ter sequer noção se funciona ou não. Vamos dar exemplo. Eu gosto de falar com exemplo, não sei se já deram conta. Não, percebi, acho que foram mais 6, 7. Já deu uns 7 exemplos. Como é que funciona? Imagina que um site de turismo.
Ok? Um site de turismo, eu quero, por exemplo, que todos os turistas que cheguem na província do Namibe tenham acesso rápido e imediato a todos os pontos turísticos. O trabalho que os guias fazem. O trabalho que os guias fazem. E eu crio um aplicativo para fazer isso. Ok? Primeiro eu tenho que colocar a critério de um turista. Será que já não tem no Namibe? Ou ainda não? Não que eu conheça um aplicativo. Gostaria de ter, se tiver, manda-me só porque eu preciso. Preciso usar um aplicativo deste. De turismo. Exatamente. Porque a reduzir os custos eu tenho que pagar um guia de turismo, que vai levar esses pontos e tal. E eu com o meu próprio carro, com o teu aplicativo, eu faria isso sem precisar de ninguém. Então, temos que meter isso primeiro. Há pessoas que são potencialmente turistas. Depois elas vão nos sugerir, tem que ter opções para nos sugerirem, dar um feedback, olha, eu acho que aqui devia melhorar assim. Depois aqui há um cuidado que temos que ter. Se forem pessoas amigas, muito próximas, e se o produto for de borla, corremos o risco de não termos o feedback que queremos. As pessoas tendem a não ser muito exigentes quando têm acesso gratuito a um determinado serviço, ou se forem pessoas muito próximas, né? São muito suspeitas a falar, podem eventualmente ocultar alguma insatisfação. Olha, o casaco está a cair. Ocultar alguma insatisfação. Também podemos criar uma ideia sobre isso. Como apanhar o casaco sem se mexer. Como apanhar o casaco sem se mexer. Exatamente. É importante ter em conta esse aspecto. Testar a sua ideia de negócio com pessoas que sejam ou estranhas à tua convivência ou que não te devam nada, do ponto de vista moral, do ponto de vista financeiro, que não te devam nada, que possam dizer com todo grau de certeza, olha, isto aqui não funciona, isto aqui é assim, isto aqui é assim, isto aqui é assim, numa primeira fase. Quando tivermos a consistência necessária e o produto estiver a funcionar, aí sim. Aí sim. Por exemplo, como é que foi validada o negócio da Easy Tax? Já tive a oportunidade de partilhar isso aqui. O que é que eles faziam? Eles tinham essa plataforma que congregava outras plataformas de táxi, mas na verdade não era automático. Eles nem sequer gastaram dinheiro nem tempo para criar um aplicativo que fizesse essa conexão. Era tudo feito manual, mas ninguém sabia. Como é que eles faziam? Entravas para aplicativos e pedias, o aplicativo mandava o teu endereço para ele. O que é que ele fazia? Pegava no teu endereço, ligava, entrava no aplicativo de táxi, ligava para o aplicativo e mandava ele para o teu endereço. Quando viram que tinha aderência suficiente, pronto. Eles souberam pintar a parede. Exatamente. pintar a parede. A política aí chama-se cortina de fumo. Depois chega na própria casa, está tudo estragado. Depois de pegar esses critérios para poder criar um negócio, primeiro está aquele de você estar bem dentro de si, disciplina, foco, consistência, sim. Depois um problema, depois validar uma ideia de negócio. Não, antes de validar, tens que efetivamente criar a ideia. Ter várias hipóteses. Né? Depois validar esse negócio. E ao validar, inclui o teste. Sim. Esse teste pode ser por prototipagem, pode ser inquéritos, conforme mencionaste. Podes utilizar o design thinking, seja o que for. Existem várias técnicas. Mas dentro da validação da ideia do negócio, tem efetivamente esse conjunto de elementos que está ao nosso dispor, que é para podermos confirmar se o negócio realmente funciona ou não. Sim. Depois de passar esses critérios, acho que chega a um ponto em que temos, né, como empresa, começar a pensar que é criar uma equipa sólida. Eu acho que já no cargo que ocupa hoje já teve a obrigação de ter uma equipa, de criar uma equipa. Como é que selecionou? Quais são os critérios que usou para poder escolher as pessoas para poder fazer parte da sua equipa? Bem, essa é uma pergunta difícil. Na função pública nós não temos muito essa escolha. Não existe? Definir, pronto. O espaço é muito limitado. Né? Não é como nas empresas, nós conseguimos ou num outro projeto como Mas pegando já no conceito de empresa, né? Sim. Bem, primeiro... Eu acho que você ter uma equipa péssima, chega a estressar também no negócio, atrasa. Exatamente. Para desenvolver, seja qualquer projeto, a definição dos elementos da equipa é essencial.
Claro que para uma startup, inicialmente, o dono da empresa, o dono da ideia se confunde com a própria empresa. É ele a fazer tudo. For uma startup tecnológica, por exemplo, és programador, és o programador, depois és quem faz o marketing, és o designer, depois és o gestor financeiro, és o gestor de RH, começas a fazer tudo. Tem um conceito, desculpa só cortar, um conceito que diferenciou basicamente essas duas coisas, de criar empresa e de criar emprego. É basicamente, acabou de dizer, a pessoa que faz tudo sozinho dentro da startup, ele não criou uma empresa, ele criou um emprego. Porque a empresa é composta por um time, é composta por pessoas que trabalham em diferentes áreas. É só para poder complementar, tem esse conceito, eu vi num vídeo, gostaria de dizer já aqui também. Bem, o único problema é que startup, apesar de ser, no sentido lá do senso, uma empresa, inicialmente ela ainda não é uma empresa. Ok? Entretanto, a iniciativa, né? Exatamente. E nessa altura, não tens recursos para sustentar uma equipa. A ideia, já que as startups, uma das características é o crescimento acelerado, em alguma fase tens que ter uma equipa, ok? E quando chega a fase de teres uma equipa, aqui é preciso ter atenção a alguns elementos importantes. Primeiro é que tens que garantir que os elementos da equipa estejam alinhados com os objetivos da empresa. Sim. Isso tem que estar claro. Por isso é que, ao definir o seu modelo de negócio, a fazer o seu plano de negócio, a posterior, tens que definir mesmo qual é a tua visão, qual é a tua missão, quais são os teus objetivos. Isso é uma coisa que nós às vezes ignoramos muito, mas é importante ter isso devidamente definido. Primeiro, o dono da empresa, que era startup, agora é uma empresa, tem que se rever todos os dias. Imagina que o seu objetivo seja ser uma empresa de excelência, que opte pela rapidez e eficiência. Isso não podem ser só palavras. Tem que se refletir nas vossas ações e nos vossos serviços. Então, tens que te assegurar que vais constituir uma equipa que efetivamente se reveja. Porque depois a equipa tem que conseguir funcionar mesmo na ausência do líder. É, verdade. A coisa tem que andar mesmo na ausência do líder. Então, as pessoas primeiro têm que se rever nisto. Depois tem que ter alguma qualificação, nunca dizer que quem não tiver em princípio é excluído, porque as pessoas podem aprender. Pode chamá-las à equipa, dar treinamento e fazer com que elas consigam pegar, efetivamente aprender e dominar tecnicamente o que elas têm que fazer. Depois, isso vai depender muito do tipo de líder que és, mas hoje já se viu que é melhor ser um líder democrático dentro das instituições, ter uma liderança. Da desordem. Exatamente, a liderança tem que ser participativa, porque senão as pessoas depois também não se revêem nas ações da empresa. A liderança tem que ser efetivamente participativa. Isso quer dizer o quê? Que tem que ter uma escutativa. Sim. O líder tem que ter uma escutativa. Escutativa significa não só escutar, não só ouvir, mas interpretar o que a pessoa quer dizer. Okay? Mesmo que supostamente tem aquele colega que não fala nada de importante, né? Tem aqueles colegas que quando abrem a boca todo mundo já eu quero dar exemplo de um colega, mas fica só assim. Não façam isso. Quando alguém estiver a falar dentro da vossa equipa, mostrem que estão a prestar atenção. E depois, mesmo que estejam apressados, respondam à inquietação. Tomei nota, eu acho que é uma ideia importante, podemos sim adotar, mas eu acho que posso complementar com isso, com aquilo. Valorize o quadro que tens dentro da empresa. Isso faz com que quando os resultados saírem e eu seja partícipe daquela ação em concreto, então eu me envolva para as coisas poderem dar certo. Porque eu me revejo naquilo, aquilo é parte de mim. É diferente dos líderes que tomam decisões sozinhos e trazem apenas para os funcionários aplicarem. Mas isso também é preciso ter um cuidado, porque depois as empresas elas têm um organigrama, né? Então existe a gestão de linha, depois tem os intermédios, depois tem os operacionais. Então, claro que não vais partilhar as ideias da gestão de linha com os gestores operacionais ou os funcionários de base, né? Está estratificado. Mas aonde for possível partilhar um determinado nível de informação, constituir a tua equipa, tens de te assegurar
que eles efetivamente participam do processo de tomada de decisões. O Politécnico está precisando de professores. Já pensei em dar aulas lá. Não, acho que será uma boa, como de empreendedorismo. Vamos só tentar aqui criar uma empresa fictícia, né? Uma empresa Bora. que é para poder dar mesmo aqui. Mano, você já estava me esquecendo, deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante para nós. Ajuda bastante para o desenvolvimento do canal. Não só como faz o YouTube perceber que isso aqui é um vídeo bom, um vídeo que agrega valor, um vídeo que transborda de conhecimentos. Então é muito importante você deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda o YouTube a reconhecer esse canal e a mandar sempre vídeo para outras pessoas. Deixa seu like mais uma vez e podemos dar continuidade. Vamos começar com a pergunta-chave, né? Como podemos criar um negócio sem ter dinheiro? Aí está a questão. Essa é a pergunta-chave. Todos os dias Acho que esse é algo que muita gente quer nos saber. deparamos com essa pergunta. Muita gente quer saber. Olha, filma só com o telefone, porque essa aqui vai ser vai ser Reels de milhões no YouTube. Bem, todos os dias nos deparamos com essa pergunta. Como criar um negócio sem ter dinheiro? Só que as pessoas fazem de diferentes formas. Como é que elas fazem? Olha, eu tenho um negócio e tal, mas não estou a conseguir dar curso porque preciso de financiamento. Na verdade, o negócio dela nunca começou. Ela quer financiamento para começar o projeto. Na verdade, é difícil ter um negócio sem financiamento. E quando digo financiamento, não estou a falar de crédito bancário. Sim. Para começar um negócio, por mínimo que seja, tem que ter alguma coisa. Tem que ter dinheiro. Quando eu digo dinheiro, por exemplo, para começar um podcast como este, tens que ter um microfone que tem custo, tens que ter uma tela que tem custo, Sim. tens que ter a internet que tem custo. Também. A gente pode pensar, não, começou isso sem dinheiro. Não. Olhando assim, claro, vais pensar que não há dinheiro, mas tem um custo agregado. Sim. Como começar um negócio sem ter dinheiro? Não, na verdade não é sem ter dinheiro, é como começar um negócio sem gastar o teu dinheiro. Aí sim. E aí é onde entra no conceito de startups. Há várias formas de conseguirmos financiamento sem gastar o nosso próprio dinheiro. Sim. Algumas delas já funcionam aqui e há outras que nós estamos a implementar aos poucos. Uma aqui é muito sonante. Isso aqui é difícil, né? Aqui na Namíbia. Não falo no Namíbia, falo em Angola, falo nos países em via de desenvolvimento. O financiamento de microempreendedores é muito difícil e o financiamento de startups é pior ainda. Porque ninguém sabe quem vai querer colocar dinheiro no Exato. sítio, que ninguém sabe se vai dar certo. É um negócio de alto risco. Então, daí temos que encontrar a forma de como começar um negócio sem gastar o nosso dinheiro. E como é que nós começamos um negócio sem gastar o nosso dinheiro? Primeiro é vendendo a ideia a uma pessoa que consiga entrar no nosso negócio com capital e nós entramos com a ideia. Depois temos que fazer alguns ajustes contratuais para ver como é que nós vamos reembolsar esse dinheiro. Sim. Ou ele entra na estrutura acionista do negócio, quando digo acionista, seja sócio do negócio, empresa. ou ele entra como investidor anjo, que depois vai ser ressarcido o seu valor a posterior, mais um juro, mas com condições muito favoráveis para a startup. Sim. Ou pode sempre recorrer aos meios tradicionais de conseguir dinheiro para começar uma startup. Kingler. Não aconselho que Esses aí. Mas como é que funciona os juros dele? É algo que eu nunca entendi. Me falou que os juros é de 75%, 50%. Não são Legal. Não são legais. Ei. O que os Kindlas fazem no Brasil chamam-se agiotas. Os Kindlas fazem, na verdade, Traga a economia, parece. aproveitar-se de uma necessidade Sim. que as pessoas têm de acesso ao capital para poder impor as suas regras, né? Mas não é legal. A taxa de juros feita pelos Kindlas não é legal. Mas como o nosso assunto não é Kindlas, então vamos ultrapassar isso. Entretanto, devemos sempre recorrer a um financiamento familiar. E aliás, quando falava de termos que nos preparar para começarmos um negócio, antes mesmo de termos uma ideia, identificarmos um problema, essa preparação também inclui a preparação financeira. Sim. Okay? Temos que ter disciplina financeira suficiente para sabermos que daqui a um tempo vamos abrir um negócio e começamos a poupar.
fazer poupança é essencial. Para quem já tem um rendimento salarial, pode tirar sempre 20%, 35%, 50%, depende de como é que consegues viver com o que te resta. Né? Mas podes tirar essa margem para ir guardando e tesourar numa conta. Quem conseguir fazer agora até abrir o mercado de capitais, quem conseguir, por exemplo, comprar ações, investir na dívida pública, e também isso é uma coisa que podíamos explorar aqui nesse podcast. Também vamos. Exato, sobre mercados financeiros. Quem conseguir. Desculpa cortar. Hoje em dia, com o Kwanza que está muito estável, a inflação está a dar demais, não é um risco guardar dinheiro? Guardar, Poupar. Guardar. Sim, seria um risco porque hoje o dólar, se formos a ver, né, está a 1000 kwanzas. Eu diria que é melhor do que gastar. É. Guardar é melhor do que gastar. Só que tem umas coisas boas dos bancos que é poupança a longo, depósito a prazo. Acho que aí fica um pouquinho mais fácil, só que também existem mais burocracias aí que fica difícil de aceder. Não, já consegues poupar a partir do telemóvel. Só Dubai. Tenho aplicativos, não só no Dubai, e nem quero fazer publicidade, mas já tenho aplicativos que eu consigo Até fez poupar. publicidade dela, mas vai, se ter esse podcast, não, investe só. Então, eu já consigo poupar, qualquer utente que esteja nesses bancos consegue poupar sem sequer ir ao banco. Mas é importante saber, antes de poupar no banco, tens de perceber, tens de entender um pouco de matemática financeira. Quanto é que está a inflação hoje no mercado? Deve estar sensivelmente 12,5, ok? Se tu estiveres a poupar, imagina com uma taxa de 7,5 ao mês, não estás a ganhar. Perder o dinheiro, porque... Não estás a ganhar, estás a perder. Quer dizer que mesmo em alguns casos, quando poupas a juros, também perdes. Então a solução é sempre investir. Claro que investir tem mais riscos do que poupar no banco, mas ser empreendedor é isso, é correr riscos. Mas Há outras soluções, por exemplo, investir no mercado de ações. Abrir agora, entrar em alguns bancos, o Banco Pai entrou, empresas públicas estão a entrar, é importante inteirar-se disso e saber como investir. Dívida pública, por exemplo, mas isso já é um pouquinho mais complexo, se calhar os nossos empreendedores não querem optar por isso, mas é importante começarmos já a ver isso também. Entretanto, podemos sempre recorrer a empréstimos familiares. Quem nos safam sempre e que acreditam nos nossos sonhos são os nossos pais. Para os jovens que estejam a começar, falo para esse segmento específico, claro que podem estar a assistir a outras pessoas e se calhar o caso não é esse. A faixa etária é daqui dos 18 até os 45 anos, então pois, bate certo. Esse investimento familiar, apresentar o projeto, é o teu sonho, a família muitas das vezes acaba por ajudar, acreditar no teu sonho. Quem for casado, claro, pode sempre negociar com o casal e encontrar formas de investir. Já conheci empreendedores que saíram dos seus empregos para começar uma nova jornada e nesse período o outro cônjuge começou a suportar as despesas de casa até que chegasse numa fase que a empresa começasse a render, né? Porque leva muito tempo para as empresas começarem a ter rendimento, e umas até acabam por morrer. Né? Só em 2017 nós tínhamos no Namíbia um total de 1.627 empresas. Segundo o INE, né? O censo, eram poucas. E dessas 1.627 empresas, para... Ainda assim é poucas. Tem que ter quantas? No universo de quase 600 mil habitantes, deve ser pouco. Então, se verificares, para 4,8 empresas que nasciam, 1,8 morriam. É um número muito elevado. 1,8 morriam. Quer dizer que a probabilidade de ter sucesso existe uma grande margem de risco para já chegaram a analisar o porquê que isso acontece, porque eu acho que, né, para vocês também na PEM, antes de poder colocar dinheiro no negócio, tem umas cenas sempre aí a cumprir, né? Já disse que tem 1,8 empresas morreram. Então, será que tem alguns porquês para os outros que estão a criar não cair no mesmo erro? Sim, existem. Na verdade, em toda parte do mundo, empresas são empresas. E negócios podem falhar, podem morrer. E há várias razões, algumas universais e outras muito específicas, né? E dentre as quais, primeiro vamos começar pelo perfil do gestor.
Sim. É preciso que tanto o perfil do gestor e o modelo de liderança aplicado no negócio seja compatível com o próprio negócio e com a área em que reside. Mas antes mesmo disso, há uma fase anterior a isso, que é o estudo de mercado, a validação da ideia de negócio. Esses pressupostos todos são importantes. Há negócios muito bonitos que nascem, são aplicados, mas envolvido algum tempo morre. Okay? Porque a pessoa entendeu que, pronto, conforme disse no princípio, tem uma padaria aqui, tem uma padaria ali, ok, vou produzir esse negócio vai funcionar. Mas não, acaba às vezes por falir e já se gasta muito dinheiro. E depois, há questões que são macro, que não dependem muito das pessoas. Por exemplo, Covid afetou muitos negócios, afetou em cadeia os negócios, acabaram por morrer. Inflação, por exemplo, essa aqui está demais, afeta muitos negócios. Depois, sabe que o mundo é dinâmico e a introdução de novas tecnologias, o barateamento de outra, faz com que muitos negócios tornem-se obsoletos. Sim. Param de existir. Quero um exemplo? Videosplit. Nem conheço até. Não é do teu tempo. Videosplit era só para ver que morreu mesmo. Exato. Era famoso. Videosplit. Ei. Videosplit tinha boa de cassete, de filme. Aqui não é? Sim, era aqui em frente ao coisa. A Dona Laurinda. Né? Exatamente. Aqui também falhou. Cassetes de filmes. Mas hoje a tecnologia evoluiu, tenho acesso a Netflix, YouTube tem filmes. Sim, mas ninguém que comprar isso é cassete. Exatamente. Depois tem amigos que têm discos duros de filmes. Sim, esses aí que estragam o negócio dos outros. Então, há 1001 razão para o negócio morrer. No nosso contexto em África, há 1002 razões para o negócio morrer. Então, sim, mas tem o último relatório de INE, o RAP 2019, tem esses dados todos. É muita coisa aí envolvida. Então, estamos no conceito de criação de negócio, mas eu guardei mais uma pergunta aqui, acho que isso aqui é outra chave, tem a ver com marketing. Falei há pouco tempo de marketing, mas entrar no conceito do INAPEM e tal, de investimentos. Tem uma pergunta aqui, como podemos criar uma presença online impactante para poder aumentar a visibilidade de uma startup? Bem, isso é fácil. Acho que é fácil. Primeiro dizer que quando as pessoas ouvem falar marketing, associam a publicidade. As pessoas estão a começar a novela de curso de marketing digital para ganhar 5 milhões. Eu acho que já viu essa, né? Isso é mentira, então. Até onde eu sei, para você poder vender um curso, na sua pessoa também que faz esse curso é muito inteligente. Consegue enganar 100 pessoas. Não é seguro. Só que, tipo, até onde eu sei, para você poder fazer marketing, é porque você tem que ter um produto. Uhum. Você não vai fazer marketing de algo se não tem produto. Então, como é que eles vão criar curso de marketing digital para ganhar 5 milhões sem ter produto? Tem que ter substância. Essa é difícil. Tem que ter alguma coisa a fazer. Sim, mas como podemos criar uma presença online? Acho que isso aqui muita gente precisa, principalmente aqueles negócios que estão a começar. Por exemplo, de criarmos um negócio, imaginamos criarmos um negócio aqui fictício. 1 hora já bateu 1 hora. Só para fechar já aqui, vamos já começar por falar do INAPEM, investimentos, empresas, apoio, a micro. A sigla INAPEM é Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas. Exato. Só para fechar já, pode já começar a falar disso. Nunca sabe que queremos criar um investimento. Bem, o INAPEM, nós temos vários serviços no âmbito de apoio às micro, pequenas e médias empresas. Nesse momento nós estamos com uma forte aposta na produção nacional. Isso faz com que estejamos muito voltados a serviços como um serviço feito em Angola, que agora conta com uma nova roupagem, que é um selo distintivo para colocar nos rótulos dos produtos, para identificá-los como produtos feitos em Angola. Teremos daqui a pouco a Expo feito em Angola, onde vamos procurar levar a maior parte das empresas do Namíbia que produzem e transformam para poderem participar. Então, a Expo Azul? Não, a Expo Azul é uma outra atividade. Essa aqui é a Expo feito em Angola mesmo. Será agora em novembro.
Temos os nossos serviços de certificação empresarial para os empreendedores que estão a começar, têm muitas dificuldades de impostos, têm dificuldades de adquirirem microcrédito. Certifiquem as vossas empresas, é rápido, é de forma digital, não precisam ir ao INAPEM sequer, basta entrar no nosso site, conseguem aceder. Consigo legalizar a empresa, é isso que está a dizer? Não, isto aqui é para certificar empresas já legalizadas, para atribuir o estatuto de micro, pequeno ou média empresa, e com base nisso o empreendedor coloca entre os seus documentos no momento da tributação e ele reduzir o imposto na ordem de 25%. Sim. E alguns impostos são isentos, como o imposto de selo. Temos a consultoria e assistência técnica, por exemplo, para os pequenos investidores ou empreendedores que não têm muita competência em elaborar planos de negócio, entre outros. Nós temos estes serviços, basta que nos diga qual é o projeto que quer desenvolver. Serviço pago, né? Não, é pago a posterior. Ok. Caso consiga é que nem uma financiamento. Outra. Sim, ok. Exatamente, assina um contrato conosco e se compromete, caso consiga financiamento, então paga 5% do valor. Mas é condicionado se conseguir o financiamento. Enquanto não conseguir... E como é que eu posso pegar esse financiamento? Os financiamentos, existem várias linhas. Na verdade, o INAPEM não financia. Ok. O INAPEM, no âmbito das políticas de fomento empresarial, só facilita o acesso ao financiamento na conformação de dossiês de crédito, por exemplo, e no estabelecimento de soluções mais favoráveis para os empreendedores conseguirem aceder ao financiamento com muita facilidade. É assim que trabalhamos, por exemplo, no âmbito do PAC, que é o Projeto de Apoio ao Crédito, que está inserido no PRODES, no apoio de vários empreendedores aqui no Namibe, conseguiram ter acesso ao financiamento, a taxa bonificada de 7,5%. Trabalhamos com FADA, com FACRA, e os resultados são positivos, os números são positivos. Então, precisamos que as empresas, os nossos empreendedores nos procurem, não só por causa do financiamento, atenção. Também temos a capacitação que são pequenas formações de curta duração que nós damos para os empreendedores aprenderem um ABC do empreendedorismo. Como gerir, como criar, como administrar, enfim, todos aqueles conceitos básicos, né? Literacia financeira, literacia digital. Portanto, são alguns dos temas que nós damos nas nossas formações. Agora, também um pouquinho mais voltados para o agronegócio. Estamos a formar líderes de cooperativas, estamos a formar agricultores individuais, com matérias de gestão, com matéria de especialidade. Tudo isso para permitir que a cadeia de facto funcione, porque não é só dinheiro. Quem recebe dinheiro, mas não tem conhecimento, acaba sempre por falir o negócio, na maior parte das vezes. Daí ainda podemos estar fortemente engajados nisso. Estamos agora também, já que me convidaram para falar de startups, estamos agora a trabalhar na lei das startups. Queremos que haja um quadro legal para suportar o exercício da atividade nesse segmento, porque existe muita dificuldade, as startups não conseguem ter acesso a financiamento, porque em princípio não são empresas convencionais, são empresas de alto risco. Então, entendemos que precisamos acautelar esse aspecto legal para as startups conseguirem também ter algum financiamento. Às vezes têm uma ideia incrível. Exatamente. Sim. Ter um amparo legal. Mais do que isso, estamos a trabalhar no fomento a esses empreendedores ligados a startups, e aqui precisamos garantir também o surgimento de algumas aceleradoras, incubadoras de startups que ainda tem na nossa província de forma muito tímida. Sim. Mas fazemos muito gosto que apareçam outras, né? Porque só assim poderemos ter mais inovação, mais empreendedores a aparecerem, a surgirem, e temos no Namibe o reduto, né, do desenvolvimento de startups. Por que não criar aqui um Vale do Silício, por exemplo? É possível, temos condições para isso. Primo, você que assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal se você gostou. Sem esquecer, meu nome é Milagre Serra Chica. Antes de terminar, nenhum conselho final, nenhuma dica. Pois, eu já ia pedir mesmo, nesse momento. Não, na verdade eu trouxe este livro aqui, Startup em 12 meses. Na verdade é um livro que eu tenho estado a ler. E foi oferecido passa a publicidade pelo meu amigo Alfredo Captamolo. Quem sabe também vamos oferecer. É possível, o Alfredo é muito bom nisso. Isso para dizer o seguinte,
seja o que for que tiverem que fazer no domínio do empreendedorismo, em qualquer domínio, em qualquer projeto que tiverem que desenvolver, o conhecimento é fundamental. Informem-se muito, leiam bastante. Se tiverem que trabalhar para alguém que já está no ramo durante algum tempo, aprendam, sejam humildes, porque só assim vocês poderão ter a certeza que poderão desenvolver o vosso negócio com sustentabilidade, com domínio técnico daquilo que realmente estão a fazer, porque o risco, eu digo sempre, desenvolver uma ideia de negócio ou abrir um negócio sem ter conhecimento sobre o próprio negócio é como descer de bicicleta numa descida com os olhos tapados. É que vai cair, mas A cair. probabilidade de cair é muito alta, é quase certeza. Então leiam bastante, informem-se muito, procurem o INAPEM porque boas coisas acontecem quando desenvolvem connosco. Sem esquecer do financiamento. Pronto, ninguém que falar disso. Já está aqui no vídeo, se inscreva no canal, acredito que você vai gostar desse podcast e, mano, foi mais um. Muito obrigado. Fique bem.